Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial é destinada a comemorar o Dia do Corretor de Imóveis, nos termos do requerimento 551 de 2019, do senador Exalci Lucas e outros senadores. Convido para compor a mesa o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, senhor João Teodoro da Silva. Convido também o vereador de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Terceira Região do Rio Grande do Sul, senhor Márcio Ferreira Bins Eli. Convido também o vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, senhor José Augusto Viana Neto. Convido também o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8ª Região, aqui do Distrito Federal, senhor Geraldo Francisco do Nascimento. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional do Brasil. Ouviram do
Assistiremos neste momento um vídeo institucional. Casa, apartamento, chácara, escritório, um imóvel. Para qualquer desses projetos, o corretor de imóveis é essencial. Um negócio imobiliário perfeito garante o sucesso do seu projeto de vida. O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, representa a perfeição humana. Nele refletimos a perfeição do trabalho dos corretores e corretoras de imóveis que todos os dias transformam o sonho em realidade. Parabéns! Quero cumprimentar o meu presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, senhor José Teodoro da Silva, meu parlamentar, vereador do Porto Alegre e também presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, senhor Márcio Ferreira Bins Eli, o vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, senhor José Augusto Viana Neto, cumprimentar o presidente do Conselho Regional aqui do Distrito Federal, meu amigo Geraldo Francisco do Nascimento, cumprimentar aqui meu querido amigo senador Ademir Santana, cumprimentar cada um dos presidentes aqui presentes dos conselhos regionais do país, os convidados. Neste momento, o Senado Federal presta homenagens aos corretores de imóveis e às entidades representativas de classe e tenho a especial honra de ser o autor do requerimento para a realização desta sessão especial para celebrar o Dia dos Corretores de Imóveis. O ofício de negociador de imóveis é tradicional e valorizado internacionalmente. Contudo, no Brasil, passou por um longo processo até se consolidar. O primeiro sindicato foi criado em 1937, ainda no governo Vargas, aquele que foi um período de conquistas trabalhistas em vários setores. O corretor de imóveis, assim como outros trabalhadores, queriam ter o respaldo da lei em sua profissão, para atuar com segurança e dignidade. Porém, a regulamentação demorou a acontecer. Somente no ano de 1962, houve o reconhecimento oficial da profissão de corretor. Após muitas reivindicações, a Lei número 4.116, de 1962, foi sancionada no dia 27 de agosto. Essa data entrou para a história como o Dia do Corretor de Imóveis. Exatos 16 anos depois, a Lei 5.530, de 1978, passou a exigir o título de técnico em transações imobiliárias como requisito para atuação na área. Sem dúvida, essa previsão significou um avanço profissional e uma mudança de percepção sobre a atividade. No âmbito das associações, os anos 80 e 90 marcaram a fase de consolidação nacional. Foram criados 24 conselhos regionais nas principais cidades do país. A partir dos conselhos, houve o avanço da fiscalização e o aprofundamento das atividades imobiliárias. Ao longo dos anos, o modo de exercer a atividade também passou por significativa modificação. O tipo de corretor que se restringia à comercialização de imóveis ficou ultrapassado. O mercado passou a exigir um elevado nível de formação para realizar os negócios. Assim, a competitividade e o acesso às novas técnicas de negociação elevaram a complexidade da profissão. O corretor passou a acumular as atribuições de vendedor, publicitário, fiscal e consultor. Cabe à lei, na atualidade, o papel de identificar até mesmo as melhores soluções de investimento, levando em consideração a disponibilidade de recursos do seu cliente. Do mesmo modo, o corretor precisa conhecer as características dos imóveis, estar ciente das condições do contrato. Não é exagero, portanto,
considerar que o bom profissional tem o conhecimento especializado sobre os itens disponíveis no mercado, bem como conhece os diversos perfis de investidores. Percebam, senhoras senadores, senhores senadores, que pelas razões apontadas, a tarefa dos corretores de imóveis ela é bastante complexa. Entre outras qualidades, é necessário que demonstre ampla experiência, conhecimento técnico e sólida rede de contatos. Estes parecem ser requisitos fundamentais para o corretor se manter atualizado sobre as tendências de valorização ou desvalorização dos imóveis. Igualmente, devem ser profissionais antenados às questões econômicas. O setor imobiliário funciona como um dos principais termômetros da economia, de tal forma que quanto mais aquecida se apresenta a atividade econômica, maior tende a ser o número de contratos formalizados. Em outras épocas, quando a profissão não era tão especializada, as curvas crescentes da economia e os ciclos de demanda costumavam gerar outro efeito, o do aumento desordenado do número de corretores. Todavia, foram ocorrências passageiras que deixaram ensinamentos valiosos, como o da necessidade da seleção criteriosa dos profissionais. Nos momentos de estagnação econômica, os desafios foram ainda mais graves, pois os corretores precisaram ampliar seu escopo na atuação e somente profissionais dedicados conseguiram se adaptar à nova realidade. A participação em diversas áreas passou a exigir conhecimento também em assuntos legais, como aprovação de plantas, investigação de projeto de desapropriação e os procedimentos de regularização dos imóveis. No plano contratual, o corretor passou a ter responsabilidade sobre a exata qualificação do proprietário, a descrição detalhada do imóvel e a emissão de certidões com fé pública. E o trabalho vai além. A atuação do corretor não termina com a entrega do imóvel. Ele também participa do pós-venda. Se o contrato é de aluguel, acompanha as fases de adimplemento das obrigações. Não são raros os casos de corretores que se tornaram conselheiros permanentes de seus clientes, pois estabeleceram uma relação de total confiança construída com transparência e dedicação. Tenho amigos corretores que são procurados pelos mesmos clientes para fazer negócios. Destacaram-se pelo conhecimento e pela qualidade de serviços, ficando por muitos anos associados aos grandes empresários. Alguns deles acabaram optando, inclusive, por atuar na área empresarial, com efetivo sucesso. Aqui em Brasília, o mercado imobiliário sempre teve um peso muito importante na economia. Dessa forma, a profissão alcançou um elevado prestígio e muitas pessoas viram na aquisição de imóveis uma forma segura e também rentável para investir os seus recursos. Acredito que as características do mercado brasiliense proporcionaram uma condição favorável de desenvolvimento. Os corretores que atuam no Estado, aqui no DF, estão seguramente entre os mais preparados do país. Passamos por um forte crescimento populacional e econômico há alguns anos, e os serviços imobiliários foram essenciais para levar Brasília à posição de terceira maior cidade brasileira no critério demográfico. Vimos nascer em poucos anos uma região administrativa do porte de Águas Claras, o desenvolvimento de Samambaia e do Noroeste, entre muitos outros centros urbanos que, a despeito de seus problemas estruturais, fizeram do Distrito Federal um dos mais importantes polos imobiliários da América Latina, gerando emprego e renda para milhares de brasilienses. Não posso deixar de citar aqui também o surgimento de inúmeros condomínios que transformaram o cenário imobiliário da capital em uma razão da ausência de um projeto de moradia especialmente direcionado para a classe média, que se ressentia da falta de opções. Entretanto, os novos bairros não vieram acompanhados de um planejamento específico, nem foram amparados por uma regularização fundiária, colocando essa população em permanente aflição e temor de perder a sua casa. Isso acontecia não só no DF,
como também em todo o país, que 50% da população ainda não possuía a escrituração dos seus imóveis. Em 2016, o governo federal enviou ao Congresso Nacional a medida provisória 759 para permitir a regularização de terras rurais e urbanas em todo o país. Neste momento em que a medida provisória chegou à Câmara dos Deputados, me entreguei ao colegiado que iria debater o assunto e assumi a presidência da comissão especial formada para analisar a matéria. O texto enviado não contemplava o Distrito Federal e, por meio de emendas, conseguimos incluir os pleitos da população do DF. Na época, apresentei emendas que também garantiram a manutenção dos condomínios fechados, pois naquele tempo era cogitado tirar as cercas e muros devido à convenção estabelecida pelo traçado arquitetônico aberto em Brasília. E ainda a garantia de que os moradores iriam poder regularizar seus lotes por meio de venda direta, com os descontos e valorização das benfeitorias realizadas. Esse processo de regularização fundiária, por meio da venda direta no DF, começou em 2007 e se concretizou com a medida provisória 759, aprovada em 2017 e transformada na Lei 13.465 de 2017. A regularização fundiária trouxe só segurança para os proprietários, mas também valorizou os seus imóveis e aqueceu o mercado imobiliário da capital. Quero registrar ainda que fazer parte deste momento histórico da aprovação da Lei de Regularização Fundiária me trouxe grande satisfação e a sensação de dever cumprido, uma vez que milhares de famílias agora podem dormir em paz, com a certeza de que não perderão mais os seus imóveis. Neste mês em que celebramos a profissão de corretor de imóveis, não posso deixar de registrar meu apreço pelo trabalho desenvolvido pelas entidades e associações dos corretores de imóveis sediadas no Distrito Federal. Agradeço especialmente ao Sistema Conselho Federal de Corretores de Imóveis, COFES, e seus 25 conselhos regionais em todo o Brasil. Entre eles, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal. Agradeço e cumprimento igualmente o papel desenvolvido pelo Sindicato dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, o Sindimóveis DF, bem como as atividades desempenhadas pela Associação dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal. As contribuições das entidades e dos corretores têm sido um divisor de águas para a retomada do crescimento do setor imobiliário. Com o início das reformas de Estado, com a Previdência e a retomada econômica, temos a segurança de que o ano de 2019 estará amparado em fatores favoráveis de desenvolvimento, com a estabilidade da inflação, o baixo nível da taxa de juros e a modernização dos contratos. A turbulência dos anos anteriores, que nos colocaram em uma das piores crises econômicas de todos os tempos, afetando também o mercado de imóveis, parece que vai aos poucos sendo superada. Os momentos de recessão nos deram a possibilidade de modernizar os produtos. As novas gerações já não sonham tanto com a casa própria, mas reivindicam experiências inovadoras, demonstrando de grande preocupação com o meio ambiente. Cresceu, por exemplo, a procura por estúdios compactos em centros urbanos, inclusive com a possibilidade de compartilhamento de vagas de garagem. Essa nova dinâmica tem relação com a cultura que combate o desperdício e privilegia a colaboração. É muito importante perceber que a evolução do sistema imobiliário tem recebido respaldo na atuação dos corretores, já cientes de que as inovações poderão impactar diretamente nas negociações de imóveis e na estrutura das cidades. Temos a expectativa igualmente que os fundos de investimentos imobiliários possam voltar a representar um meio bastante rentável de aplicação de recursos. Portanto, são muitas as possibilidades. E temos visto que os corretores de imóveis têm se empenhado com entusiasmo para traduzir as novidades em máxima rentabilidade e geração de emprego. Temos mantido um diálogo muito próximo com o setor, com a expectativa de atendermos às reivindicações
por modernização econômica. O Brasil precisa do trabalho dos corretores imobiliários para retomar o crescimento, em virtude da história que construíram e do papel que desempenham na sociedade. Portanto, uma vez mais, congratulo-me com os profissionais do setor e com as entidades representativas de classe. Tenho bastante otimismo na recuperação da cadeia imobiliária para este ano de 2019 e a expectativa de que os benefícios sociais e econômicos virão na mesma proporção. Meus parabéns pelo mês dos corretores de imóveis e muito obrigado. Nesta sessão em que celebramos o corretor de imóveis, destacamos 3 representantes e guerreiros da categoria, em nome do quais homenageamos a todos. Eu quero aqui chamar a essa tribuna e receber aqui essa singela homenagem, então, o senhor João Teodoro da Silva, nosso presidente do Conselho Federal. Muito bem. Honra muito grande. Como aqui nossa certificação. Convido também José Augusto Viana Neto, nosso vice-presidente. Lá em cima, para tirar uma foto olhando para cima lá. Parabéns, viu? E também meu amigo Geraldo Nascimento, presidente do Conselho aqui do Distrito Federal. Parabéns. Obrigado. Quero registrar aqui também a presença do vereador do município de Capão da Canoa, do Rio Grande do Sul, senhor Atilar Gilberto Filho, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro e vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Manuel da Silveira Maia, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 4ª Região Minas Gerais, senhor Nilton Marques Barbosa Júnior, da 6ª Região do Paraná, Luiz Celso Castegnaro, 7ª Região de Pernambuco, senhor Francisco Monteiro da Silva Filho, da 9ª Região da Bahia, senhor Samuel Arthur Prado, 11ª Região Santa Catarina, senhor Antônio Moser, 12ª Região do Pará, Jaci Monteiro Colares, do Espírito Santo, 13ª Região, Aurélio Capoa Talapícola, 14ª Região Mato Grosso do Sul, seu Eli Rodrigues, 15ª Região do Ceará, Tibério Vitoriano Benevides de Magalhães, 10ª Região Sergipe, e diretor do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, senhor Sérgio Valdemar Freire Sobral, 17ª Região do Rio Grande do Norte, Roberto Carlos Correia Pérez, 18ª Região do Amazonas, senhor Paulo de Carvalho Mota Júnior, Mato Grosso, 19ª Região, terra do meu querido senador, está aqui, registra a presença, e já imediatamente vou passar a palavra para ele, meu querido líder aqui, o Wellington Fagundes, e registra então aqui o senhor Benedito Odário Conceição e Silva, do Mato Grosso, lá da 19ª Região, da 20ª Região do Maranhão, o senhor Francisco de Assis Cordeiro, 22ª Região de Alagoas, Edilson Brasileiro Medeiros, 23ª Região do Piauí, Manuel Nogueira Lima Neto, 24ª Região de Rondônia, Júlio César Pinto, 25ª Região de Tocantins, senhor Janaí Alves de Souza, já corrigindo meu discurso, porque tem a 26ª Região aqui, o Acre, senhor Márcio Silva Santos, registrar a presença também do presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, do DF Sindimóveis, senhor Antônio Bispo, e demais membros dos conselhos federais e regionais aqui presentes. E já passo imediatamente a palavra ao meu querido senador e líder, o Wellington Fagundes. Assim. Tá, eu vou passar então a presidência dos trabalhos ao meu querido líder, senador Wellington Fagundes, para em seguida conceder a palavra aos representantes da mesa.
Desejando e cumprimentando a todos, desejando um bom dia a todos que aqui estão. Tá forte o bom dia. E para todo o Brasil que estão aqui nos acompanhando através da TV Senado, da Rádio Senado, de todos os meios de comunicação, nessa sessão solene em homenagem a todos os corretores do Brasil. Eu quero convidar para fazer uso da palavra o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o senhor João Teodoro da Silva. O senhor pode escolher a direita ou a esquerda. Vamos escolher estratégia. A moda hoje está mais firme à direita. À esquerda só estrategicamente. Então, estou aqui. Primeiro, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com os meus colegas corretores de imóveis de todo o Brasil, porque é uma oportunidade realmente muito significativa para todos nós, esta comemoração do Dia Nacional dos Corretores de Imóveis. Eu começo fazendo os cumprimentos e cumprimento, em primeiro lugar, ao presidente desta sessão, o que iniciou a presidência dessa sessão, o senador Exalci Lucas, e até faço a justificação que ele não chegou a fazer para nós. Ontem nós conversamos em todos os nossos eventos que tivemos sobre a situação de saúde do senador Exalci Lucas. Ele está acometido de uma pneumonia bastante forte e teve de sair, inclusive, agora, nesse momento, diretamente para o hospital para fazer o seu tratamento. Então, ele veio aqui num grande sacrifício para poder fazer a abertura desta sessão em honra a todos nós corretores de imóveis. O senador Exalci Lucas tem sido o nosso padrinho, digamos assim, no Congresso Nacional, desde o tempo em que era deputado federal e agora, como senador, ele tem sido realmente o baluarte dos corretores de imóveis. E nós queremos deixar aqui registrado nossos agradecimentos pelo trabalho que vem desenvolvendo o senador Exalci Lucas. E, em seguida, naturalmente, cumprimentar o nosso agora presidente da sessão, o senador Wellington Fagundes, que, igualmente, tem sido um grande colaborador para o desenvolvimento da profissão de corretores de imóveis em todo o Brasil, e a sua atuação no Senado Federal e agora a sua presença nesse momento, presidindo esta sessão solene de homenagem aos corretores de imóveis, atestam efetivamente o seu compromisso com a nossa categoria profissional. Muito obrigado, senador. É uma honra tê-lo aqui presidindo essa sessão conosco. Quero cumprimentar o meu amigo e vice-presidente José Augusto Viana Neto, presidente do CRES de São Paulo e vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, ao presidente do CRES do Distrito Federal, Geraldo Nascimento, uma honra tê-lo aqui conosco, e ao presidente do CRES do Rio Grande do Sul e coordenador da Comissão de Apoio Parlamentar do COFES, o nosso querido Márcio Bins Eli. Obviamente, temos de estender esse cumprimento a todos os diretores do COFES que se fazem presentes nesse momento, a todos os nossos presidentes de conselhos regionais que estão presentes. O senador Exalci já teve a oportunidade de citar nominalmente cada um dos senhores. E quero dizer, senador Wellington, que nós temos, o senador Exalci tentou fazer uma correção, mas, na verdade, ele não errou, não. Nós temos 26ª região no estado do Acre, mas, de fato, são 25 conselhos regionais, porque o conselho da 10ª região deixou de existir, que era o conselho da Guanabara. Quando foi extinto o estado da Guanabara, deixou de existir e o número não pôde ser utilizado. Portanto, nós temos 25 conselhos, embora o número seja o 26º do estado do Acre. Cumprimentar meus colegas conselheiros federais, os conselheiros estaduais, os colegas corretores de imóveis e todas aquelas senhoras e senhores que estejam nos visitando neste momento, prestigiando nós corretores de imóveis. A nossa profissão, como já bem disse o senador Exalci, ela começou a existir legalmente ainda no ano de 1962, quando foi promulgada a Lei 4.116. Todos nós sabemos que a Lei 4.116 não foi sancionada pelo presidente da época, mas sim foi promulgada pelo Congresso Nacional,
porque o presidente da época não admitiu regulamentar a profissão de corretor de imóveis, devolveu o projeto ao Congresso Nacional, e o Congresso derrubou naturalmente o veto do presidente e promulgou a Lei 4.116. Dali para frente, a profissão seguiu num crescimento constante, não só em número, mas principalmente em evolução de cada profissional corretor de imóveis. Hoje nós temos um perfil que não se relaciona em nada com aquele perfil que nós tínhamos quando da fundação da nossa profissão. Nós nos lembramos que em 1995 fizemos um levantamento da nossa categoria profissional para saber qual era a evolução dos nossos profissionais, e nós tínhamos naquela época menos de 20% de profissionais corretores de imóveis detentores de diploma de 3º grau. Hoje nós temos aproximadamente 400 mil profissionais corretores de imóveis no Brasil, e temos cerca de 80% deles já detentores de um diploma de nível superior. De modo que o perfil do profissional corretor de imóveis mudou de uma maneira substancial. E hoje nós estamos enfrentando problemas. Por isso, a importância de uma solenidade como esta aqui no Senado Federal, a homenagem que possa ser feita também na Câmara Federal, que será feita no final do mês lá na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, enfim, para mostrar à sociedade a importância do profissional corretor de imóveis, que não veio apenas para ganhar dinheiro fazendo a intermediação de negócios imobiliários, muito ao contrário, veio para contribuir com o crescimento da sociedade brasileira, com a evolução da sociedade brasileira, realizando o maior sonho de cada brasileiro, que é a aquisição da casa própria, que todos nós sabemos. E mais do que isso, proporcionando a realização quase sempre do maior negócio de cada família brasileira, que é a aquisição da casa própria. Então, nós costumamos dizer que, do ponto de vista social, nós cumprimos com bastante intensidade a função para a qual fomos direcionados, ou seja, a intermediação de negócios imobiliários. Mas também não é só isso. Nós movimentamos uma cadeia produtiva que, incluída a produção de infraestrutura, que é a cadeia produtiva da construção civil, representa hoje algo em torno de 18% do nosso produto interno bruto, e tudo isso se movimenta por força do trabalho dos corretores de imóveis. Então, daí a importância econômica que tem o profissional corretor de imóveis para o desenvolvimento da nossa nação. Além disso, senador Wellington, tem também a questão política. Os corretores de imóveis hoje são quase 400 mil profissionais em todo o Brasil, lá no seu estado também, um grande número de corretores de imóveis, com toda certeza. E ainda, além desses corretores, nós temos inscritos no sistema hoje 46 mil empresas imobiliárias. Então, e além do mais, nós somos, por natureza, formadores de opinião. Os corretores de imóveis, pela própria essência da profissionalidade que ostentam, são formadores de opinião, eles são convencedores. Por isso, tem um papel muito relevante também como entes políticos na sociedade brasileira. E nós louvamos a todos os corretores de imóveis por esse momento em que comemoramos o 57º aniversário de fundação legal da profissão de corretor de imóveis. E eu não poderia deixar de lembrar dos problemas que estamos enfrentando nesse momento. Eu acho que é oportuno, até porque temos aqui esta solenidade sendo divulgada, como disse bem o senador Isalci, pela Rádio Senado, pela TV Senado, e na presença do senador Wellington Fagundes, desculpe. A gente tem que dizer alguma coisa a respeito dos problemas que estamos enfrentando nesse momento. Nós temos aí, senador, uma PEC de número 108, que o senhor certamente deve estar sabendo dela, e essa PEC ameaça a existência dos conselhos nesse momento, principalmente pela forma com que ela foi colocada, pela subjetividade com que o texto da PEC foi elaborado. Ela ameaça os conselhos regionais de serem extintos. E todos nós sabemos que a maioria dos nossos conselhos tem mais de 50 anos, tem conselhos que têm 80 anos de existência aqui no Brasil. E o nosso conselho está completando seu 57º aniversário neste momento. E a sociedade brasileira já está acostumada a ter a proteção que se estabelece por meio desses conselhos profissionais. E uma PEC como essa, que faz com que haja
o risco de extinção dos conselhos profissionais, com toda certeza, é muito negativa para a nossa profissão. Então, nós precisamos das forças do Senado Federal, das forças da Câmara dos Deputados, para juntos nós debelarmos esse risco que vem ameaçando a existência dos conselhos e, em particular, dos conselhos de corretores de imóveis em todo o Brasil. Da mesma forma, nós temos ainda um projeto de modificação da Lei de Regência da Profissão, que é a Lei 6.530, que foi sancionada em 1978 e, portanto, ela está desatualizada em relação às atuais atribuições dos corretores de imóveis. Todos nós sabemos que a tecnologia tomou conta do mundo e não é diferente no mercado imobiliário. E a nossa lei não contempla absolutamente nada que coloque em sintonia a atuação atual do profissional corretor de imóveis com essa nova realidade tecnológica que nós enfrentamos. E precisamos dessa alteração e, por isso, contamos também com o Senado Federal, contamos com a Câmara dos Deputados. Vou parar por aqui, porque senão nós teríamos aqui a tarde, a manhã toda para falar. Então, eu quero agradecer primeiramente ao senador Davi Alcolumbre, nosso presidente, que oportunizou a aprovação por meio de todos os nossos senadores desta sessão solene, aos senadores Alci Lucas e, finalmente, ao senador Wellington Fagundes, que está aqui nos honrando com a presidência desse trabalho nesse momento. Parabéns a todos vocês, que Deus nos abençoe e que a gente possa continuar existindo como organização profissional nos moldes em que fomos instituídos lá nos idos de 1962 e depois com a transformação pela Lei 6.530 de 1978. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Essa presidência que agradece o nosso presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o senhor João Teodoro da Silva. Temos nos encontrado em vários eventos promovidos pelo Conselho e aqui eu quero parabenizar também o seu dinamismo. E quero convidar para fazer uso da palavra o vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, José Augusto Vieira Neto. Ele é que é da região, da segunda região, de São Paulo. Vossa Excelência pode ficar à vontade. A campainha tocou aqui no meio do pronunciamento, mas eu vou ter todo o cuidado para que isso não aconteça. E eu já imaginava que fosse em comemoração ao aniversário do João Teodoro, que foi ontem. Presidente. Sem dúvida. Salva de palmas. Presidente, eu gostaria, se me permitisse, quebrar o protocolo, que o senhor nos concedesse a autorização. A minha esposa é corretora há 49 anos. A inscrição dela é de 1970. E se eu estou aqui, agradeço muito a ela. E eu gostaria de pedir permissão que ela estivesse aqui do meu lado. E a presença da mulher sempre é enobrecedora. Então, com grande satisfação, a presidência a convida para estar aqui conosco. Pode ser sentada ou, como o marido preferir, em pé também ao lado dele. É um momento muito importante, eu acredito que estamos aqui, eu pelo menos devo estar vivendo o ápice da minha existência. Por favor. E a vida sempre muito difícil, né? E os momentos todos foram vencidos nessa parceria. E eu só sou corretor por culpa dela. Então, numa homenagem às mulheres corretoras de imóveis brasileiras, que hoje representam um grande número de profissionais em todo o Brasil, eu a tenho aqui do meu lado com muita satisfação.
E dizer, senador Wellington Fagundes, que infelizmente o senador Isalci teve que sair, mas não temos nem como retribuir a atenção e a gentileza que ele nos presta convocando esta sessão. E quero aqui cumprimentar com muito entusiasmo o nosso presidente, João Teodoro da Silva, que tem se demonstrado um grande batalhador pela causa dos corretores de imóveis. Estamos juntos já há 20 anos, né, João? Estamos juntos nessa batalha, defendendo os interesses da categoria, da sociedade, buscando a proteção necessária que a população precisa para que ela não seja vítima de maus profissionais ou de pseudo-profissionais. Quero cumprimentar também com muita alegria o nosso colega corretor de imóveis, o Márcio Ferreira Bins, que além de vereador lá em Porto Alegre, presidente do CRES do Rio Grande do Sul, é também o coordenador de assuntos parlamentares do COFES aqui no Congresso Nacional. E cumprimentar também o nosso colega presidente do CRES do Distrito Federal, o Geraldo Francisco Nascimento, que tem também se dedicado bastante ao trabalho em favor dos corretores de imóveis. A data é muito significativa. A homenagem que nos é prestada aqui hoje, a mim particularmente, não sei qual foram aí as razões que levaram o senador Isalci a me conceder esse honroso diploma, que eu guardarei com muita honra, mas eu tenho certeza absoluta que as questões com as quais lidamos, os resultados que temos conseguido de forma extremamente positiva nos últimos anos, não é resultado do meu trabalho isoladamente, é resultado do trabalho de conselheiros, diretores. Hoje nos acompanham aqui os conselheiros lá do CRES de São Paulo e também a diretoria do CRES de São Paulo tem se dedicado de maneira muito eficiente ao trabalho do Conselho Regional. Acreditem os senhores, as turmas de julgamento do CRES se reúnem 2 vezes por mês, em sessões que começam 8h30 da manhã e terminam 6h30, 7 horas da noite. Além disso, tem a sessão plenária e mais as atribuições que a cada um é delegada para que possam desenvolver um trabalho a fim de que o CRES possa ser eficiente. E nesse momento em que as ferramentas digitais estão aí assumindo um papel preponderante no mercado, o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia feito através do COFES, através dos conselhos regionais, sempre na tentativa de buscar resultados positivos a fim de que a sociedade esteja cada vez mais protegida daquelas pessoas mal intencionadas e poder também propiciar facilidade aos colegas corretores de imóveis em obter sucesso, resultado útil no seu trabalho, tem sido a nossa tônica nos últimos anos. Eu acredito que, neste momento em que tantos anos se passaram aqui na nossa atividade e hoje no Senado, vejam vocês que maravilha, o presidente João Teodoro comentou, quando o presidente João Goulart vetou na totalidade a Lei 4.116, o senador Auro de Moura Andrade, orgulhosamente lá do estado de São Paulo, que tem o seu nome lá no saguão de entrada, no qual passamos hoje ali pela chapelaria, ele que era o presidente do Congresso Nacional naquela época e fez o decreto legislativo onde foi criada a Lei 4.116. Então, aqui no Senado é o nosso nascedouro, aqui nasceu a nossa profissão. E nós temos, assim como os senadores, uma atribuição de levar a vida, senador, ganhando as nossas contendas através do uso da palavra, do diálogo, do convencimento, da boa conversa, afastado da violência, da agressividade. Então, é tudo muito significativo. Levo para o Estado de São Paulo, para os corretores colegas do Estado de São Paulo, e deixo para os colegas de todo o Brasil a esperança de que a nossa atividade profissional jamais será substituída por algum aplicativo. O nosso conselho jamais será substituído por qualquer outra demanda, tendo em vista os resultados altamente positivos alcançados
não só pelos corretores, mas também pelo Conselho Federal e Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Me resta, então, agradecer e imaginem vocês a alegria dos netos, né, ao ver os dois. Essa foto vale ouro, viu? Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Senador Wellington Fagundes, muitíssimo obrigado por sua atenção e sucesso e felicidade a todos os colegas. Queremos agradecer e convidar para fazer uso da palavra o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8ª Região, do Distrito Federal, o senhor Geraldo Francisco de Nascimento, podendo também escolher aqui a direita ou a esquerda. Acho que eu estou mais próximo da esquerda. Senhoras e senhores, bom dia. Eu cumprimento ao senador Wellington Fagundes, ao presidente do Conselho Federal de Corretor de Imóveis, Dr. João Teodoro da Silva, e o nosso colega vereador, senhor Márcio Ferreira Bins, Eli, e o presidente do Conselho Regional de Corretor de Imóveis de São Paulo, na 2ª Região, Dr. José Augusto Viana. Falar após esses profissionais, né, fica difícil. Falar depois de João Teodoro e Viana é praticamente impossível, não deixam nada. O que eu tenho a dizer é cumprimentar os colegas, né, presidentes, corretor de imóveis, aos conselheiros da 8ª Região, aos corretores de imóveis que aqui estão, e dizer, senador, que a nossa profissão vai muito mais além de vender, de intermediar compra e venda de imóveis. Nós temos um papel preponderante na segurança dos negócios. Nós realizamos o sonho da sociedade. Nós, corretores de imóveis, somos intermediadores do sonho. Nós realizamos o sonho da sociedade, que é a aquisição da sua casa própria. E eu digo que a nossa profissão deve ser mais explorada. O corretor de imóveis está pouco valorizado, explorado. Segundo o Ministério da Economia, a União tem 665 mil imóveis. Desses, tem em torno de 700 bilhões de reais parado praticamente. Pagou em 2018 1 bilhão 560 mil de aluguel e recebeu 50% disso dos imóveis ocupados. Já tivemos prédios, São Paulo, né, que foi da Polícia Federal, incendiado, que estava ocupado. E eu digo, se esses imóveis tivessem sido entregues a nós, corretores de imóveis, eu tenho certeza que teria uma boa destinação. Se vendemos esses imóveis da União, se o governo federal resolver vender esses imóveis, ele vai arrecadar em torno de 300 bilhões de reais, que é uma quantia substancial para, né, fortalecer os nossos sistemas falidos de segurança, saúde e educação deste país. Então, eu quero dizer com isso que nós precisamos ser explorados nesse aspecto, nós precisamos ser mais prestigiados nisso aí. Nós oferecemos o nosso trabalho, a nossa mão de obra fica aqui para a União no tocante aos imóveis. E nosso trabalho, a nossa presença, eu acho que no meio, no imobiliário, no mercado imobiliário, ele tem que ser mais valorizado, exatamente por isso. Nós oferecemos, além da segurança de documentos, da segurança à sociedade, a garantia do bom negócio, nós damos segurança. Nós combatemos a contravenção, combatemos
a contravenção imobiliária, nós perseguimos, que nós temos poder para isso, né, aos malfeitores do mercado que estão lesando a sociedade. Eu acho que o nosso trabalho ele vai muito mais além. Eu não vou alongar, como disse, falar depois, né, das palavras dos presidentes que aqui estiveram, fica até difícil. Mas vai o meu muito obrigado a vocês e dizer que eu sou um profissional que trabalho como os demais por amor. Trabalho porque eu gosto da profissão. Há 43 anos que a exerço, que eu trabalho, não que me pareço, mas eu comecei criança, viu, gente? Não que eu tenha a idade tão avançada assim, viu, senador? Mas tem 43, completou agora em janeiro, que exerce essa profissão com muito amor, tá? E dedicação. Muito obrigado e um bom dia a todos. Sua Presidência, ao agradecer o senhor Geraldo Francisco do Nascimento, queremos convidar agora o vereador de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e também presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Terceira Região, o senhor Márcio Ferreira Bins Eli. Eli. Bom dia. Uma satisfação enorme estarmos aqui no Senado no dia de hoje. Me permito fazer uma saudação muito especial ao presidente dessa sessão, Wellington Fagundes, e também aos senadores Alci Lucas, que tem sido, e a gente vem acompanhando, presidente João Teodoro, a atuação especialmente do senador Alci, quando ainda deputado, presidente da Frente Parlamentar de Incentivo ao Mercado Imobiliário, e ele que tem sido um grande parceiro e agora aqui no Senado também, reforçando junto com o senador Wellington este apoio à cadeia produtiva da construção civil e aos corretores de imóveis que estão lá na ponta desta cadeia, ajudando as famílias brasileiras muitas vezes a realizar o sonho de uma vida inteira, qual seja o sonho da casa própria. Me permito fazer também aqui uma saudação muito especial ao nosso querido presidente João Teodoro, que tem sido um inovador. Quero oportunamente aqui também fazer referência a tudo aquilo que tem sido feito em prol da nossa profissão e dos corretores de imóveis por ocasião deste período que estou também à frente do Cresci do Rio Grande do Sul, cumprindo agora o segundo mandato. Tomamos posse em janeiro, fomos reeleitos com 70% dos votos da categoria no Rio Grande do Sul, que representamos hoje em torno de 28 mil corretores de imóveis, senador. E também cumprimentar o nosso vice-presidente José Augusto Viana Neto, que também tem sido um importante parceiro e responsável por inúmeros avanços tecnológicos também. Quero também oportunamente fazer referência ao apoio do Cresci de São Paulo e da vice-presidência do COFES a todo o sistema, em conjunto, em parceria com o presidente João Teodoro, mas com todos os diretores. E ao cumprimentar também o Geraldo Francisco Nascimento Neto, nosso presidente aqui do Cresci da 8ª Região, quero cumprimentar todos os colegas presidentes de Cresci, conselheiros federais, diretores, na pessoa da nossa primeira-dama do Cresci de São Paulo, cumprimentar também todas as mulheres, não é? Lá no Rio Grande do Sul, em torno de 35% do mercado imobiliário. Também reafirmar aqui o nosso compromisso nas nossas instâncias deliberativas do Cresci do Rio Grande do Sul. Contamos em todas elas com a presença de colegas corretoras, na turma julgadora, na Cefisp, na Comissão de Ética, no Conselho Federal, com a conselheira Sandra, na diretoria, enfim. Quero agradecer aqui sobremaneira, presidente João Teodoro, a confiança de Vossa Excelência nesse humilde corretor que vem lá do extremo sul do nosso país, de Porto Alegre. Sou neto de corretor, sou filho de corretor, sou irmão de corretor, me criei pequenininho, presidente, fazendo plantão com o pai me levava nos domingos, né, para acompanhar ele nos plantões, comia um pãozinho com ovo lá, aguardando a realização, né, do labor do corretor, ele mostrando os imóveis ali na lida do cotidiano da profissão. Então, fui guindado aí a coordenador de assuntos parlamentares, hoje vice-presidente de assuntos legislativos do COFES. Estou ombreando com vocês aí a honra de representar a nossa categoria e estamos procurando fazê-lo aí com toda a grandeza do tamanho da responsabilidade que nos foi confiada.
né? Quero agradecer também aqui o meu parceiro, Atilar Gilberto Guestner Filho, que é também... Criamos também lá uma vice-presidência de Relações Parlamentares, né? Temos a representação no Senado, que é igualitária, não é? Mas temos 31 deputados federais e, portanto, este relacionamento está ancorado também na criação de uma vice-presidência adjunta. A exemplo aqui também do COFES, por ocasião ter assumido aqui a vice-presidência de Assuntos Legislativos, a vice-presidência adjunta, que aumenta também ainda mais a nossa responsabilidade, mas nos remete a uma satisfação muito grande, senador Wellington, de ver nesse período, né? Quero dizer aqui que estou no meu 4º mandato de vereador, mas especialmente no período de 2009 a 2012, respondi pela Secretaria de Planejamento Urbano, quando em 2010 revisamos o plano diretor, planejamento este que acabou nos aproximando ainda mais, digamos assim, dos players e dos atores do mercado imobiliário. E, portanto, então, aí que surgiu o convite para que eu assumisse a nossa entidade ali em 2015. E, a partir de então, pela confiança nesse trabalho, acredito que deva ter sido, então, me conferida a confiança e ter sido eleito presidente do Cresci do Rio Grande do Sul. Mas quero destacar aqui os inúmeros avanços que pude perceber neste curto período que estou à frente da entidade. Primeiramente, quero dizer que é com muita honra que em todas as entregas de carteira eu remeto ao conhecimento dos novos colegas que o sistema COFES Cresci lhes oferece um e-mail gratuito, né, que é o @cresci.org.br. Então, quando o corretor ingressa no sistema, ele já recebe uma ferramenta por parte dos Crescis para poder realizar o seu trabalho sem custo. Além disso, ele sai da entrega de carteiras ali com direito a fazer um site, né, através desta parceria com o Google. Então, ali no sistema Google Sites, o corretor de imóveis ele tem o direito de ter um site também com hospedagem gratuita através desta organização que oferece o sistema, o que é algo muito importante, muito propositivo. Houve um esforço grande hoje. Os corretores de imóveis têm uma nova carteira de identidade profissional mais moderna. É verdade que nós, lá no Rio Grande do Sul, não tínhamos a assinatura dos corretores de imóveis, então fizemos um recadastramento, porque a identidade profissional, para ter fé pública em todo o território nacional, precisa constar da assinatura do portador, mas também foi uma preocupação do sistema para com os corretores de imóveis de termos uma identidade profissional mais moderna. Hoje, cerca de 50% dos colegas do Rio Grande do Sul já dispõem da carteira e tantas outras ações que vêm sendo incentivadas. Hoje, a nossa estrutura no Rio Grande do Sul permite também que nós possamos oferecer, e tenho certeza que muitos outros Crescis, o clube de benefícios com descontos, parcerias. Então, quero dizer que o sistema COFES Cresci, os Crescis, tenho certeza, são parceiros dos corretores de imóveis. E para nós, e tenho certeza que falo aqui também, não só em nome dos corretores, mas também em nome do Legislativo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da capital dos gaúchos, é uma honra muito grande estarmos aqui no Senado, senador. Queremos agradecer por esta sessão especial em comemoração ao nosso dia, ao Dia do Corretor de Imóveis, a tudo aquilo que foi falado aqui, com relação ao histórico da nossa profissão, reiterando aqui as palavras do senador Exalcir, dos presidentes Viana, do Conselhão e do presidente do COFES, João Teodoro, e também do Geraldo Francisco. Quero também registrar aqui os nossos agradecimentos ao Senado e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, fazem acontecer a realidade na nossa profissão, nos mais longínquos rincões deste nosso país. E, parafraseando Charlie Chaplin, apenas para concluir, quero aqui extrair uma pequena parte de um dos seus textos que eu acho que tem muito a ver com a nossa profissão e diz muito a respeito do dia do corretor de imóveis e do dia a dia do nosso labor, que diz assim, senador: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o futuro pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Muito obrigado, sucesso. Queremos agradecer o vereador em Porto Alegre
e os sulistas foram extremamente importantes para o novo momento de desenvolvimento do meu estado, o estado de Mato Grosso. Através da cultura do cerrado, hoje o Mato Grosso é o campeão na produção de soja, milho, algodão, etanol, proteína animal, e os sulistas, que a gente chama lá gaúcho, catarinense, paranaense, tudo de gaúcho, né? Então, nós somos muito gratos a todos vocês e principalmente por o encerramento do seu pronunciamento sempre como o sulista faz questão de ser tradicionalista, barrista e principalmente poeta também. Eu sou... o sobrenome é Fagundes, mas meu pai era nordestino. Meu pai foi da Bahia para Mato Grosso a pé. E os Fagundes do Rio Grande do Sul são tudo intelectuais. Então, portanto, eu quero aqui, não somos parentes diretos, mas tem aí o Fagundes também muito forte lá no Rio Grande do Sul. Eu quero convidar, em homenagem a todas as mulheres brasileiras, mas todas as mulheres também corretoras de imóveis, a Isaura Aparecida dos Santos, que é diretora e segunda tesoureira do Cresce de São Paulo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o senador Wellington Fagundes. Em seu nome, cumprimento a todas as pessoas que estão compondo a mesa. E pega de surpresa pelo meu querido presidente Viana, ao qual eu sou muito grata e feliz por fazer parte da tua gestão. O presidente João Teodoro também, né, que tanto faz pelos corretores de imóveis, a todos os presidentes de todos os estados que também têm contribuído bastante para os corretores de sua região, e especialmente a todas as mulheres, que hoje nós somos um grande número de mulheres que fazem parte dessa entidade da qual nós estamos assim bem felizes a pertencer. E hoje é um grande número as mulheres, né? Daqui a pouco os homens que se cuidem, não é mesmo? Mas estou assim, muito feliz de estar aqui também com a minha amiga Angelita, assim, que eu fiquei bastante feliz com o presidente que, nossa, emocionou acho que a todas nós, viu? O senhor ficou emocionado, a Angelita ficou, e eu tenho certeza que nós mulheres... Não é, Rosângela? Nós, mulheres que fazemos parte do nosso Cresce de São Paulo, que hoje acho que é o maior número de corretores, e hoje é um número muito grande, eu não vou saber dizer para os senhores quantas mulheres tem no nosso conselho, mas é um número muito grande, porque que, assim, participando das entregas de carteiras, a gente vê como está evoluindo as mulheres no nosso mercado. Então, eu quero deixar assim, o meu grande abraço por mais um ano, desse dia 27 de agosto, em que comemoramos essa data tão importante para todos nós. E meu muito obrigada mais uma vez. Vou ficar emocionada. E até qualquer dia para todos, tá bom? Beijo no coração de todos. Beijo, Angelita. No exercício, eu gostaria também de fazer uso da palavra nesta sessão especial que homenageia o trabalho do profissional que se dedicam à profissão imobiliária, ou seja, aos que ajudam a vender ou alugar imóveis para pessoas que estejam interessadas. Cumprimento aqui a todos em nome do presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, do meu querido estado de Mato Grosso, Benedito Odário Conceição da Silva, também do Claudecir Roque Contreira, que é o vice-presidente aqui também presente, ainda conosco
do Mato Grosso, o Fernando Barcelos, que é diretor de avaliações imobiliárias do Confesse, e o Euclides Neto, diretor secretário do Cresce, no meu estado. Fiz aqui uma... Quero parabenizar aqui também ao nosso companheiro, senador Isalci Lucas, que, como já foi falado aqui pelo presidente, fez todo o esforço necessário, até ultrapassando as energias, para estar aqui em função do momento que ele está sendo recuperado, está se recuperando de um problema de saúde. Então, em nome do Isalci Lucas, que também é aqui do Distrito Federal, eu quero cumprimentá-lo por essa iniciativa dessa sessão e dizer que não poderia faltar a este grande momento pela importância da classe e ainda motivo pelo fato do que o meu filho, Diógenes Fagundes, também ele é inscrito no Cresce de Mato Grosso. Eu comecei a minha vida quando criança ainda, como eu disse, sou filho de um homem muito humilde, mas ele era comerciante e eu diria que também, ao mesmo tempo, era um corretor. Porque no comércio acaba vindo os interessados de comprar uma propriedade, de fazer um negócio, e o comerciante também ele é o grande informante ali da atividade imobiliária. Então, desde pequeno, 6, 7 anos de idade, eu sempre estive no comércio, uma cidade pequena, então ainda não tínhamos ali a profissão regulamentada. Por isso eu também me incluo nessa classe, mesmo não tendo ainda o Cresce. E eu queria, inclusive, registrar o senador Raupp, senador da República, que ele fez questão agora de tirar o Cresce e está exercendo a profissão em nome do estado de Rondônia, mas com certeza é um exemplo. E fica aqui, presidente, logo, logo, se eu resolver, então, sair da atividade política, quero me inscrever também no Cresce, porque sou apaixonado pela profissão. E meu pai sempre dizia, meu filho, você quer fazer um bom negócio? Utilize o corretor, porque o corretor aproxima as partes. O corretor vai em quem quer comprar e fala, olha, você paga um pouquinho mais. Vai em quem quer vender, abaixa um pouquinho para que o negócio saia. Então, o corretor sempre ele é essa figura que tem que ter, além de tudo, obstinação e uma psicologia muito forte, porque o interesse de um bom negócio é sempre quando o negócio é bom para ambos os lados. Então, aí a satisfação muito grande e a gente percebe que em muitos negócios o corretor passa a ser o grande amigo das partes. Então, por isso eu quero parabenizar aqui a todos, em nome também do meu filho. Já estou no meio aqui do pronunciamento, mas eu quero cumprimentar os estudantes de Direito que estão aí na plateia da Faculdade Unific, Centro Universitário Filadélfia, de Londrina, no Paraná. E como faculdade de Direito, com certeza alguns serão também corretores no Brasil afora. Para mim, então, é uma honra. Essa sessão especial celebra uma luta de muitos anos para que esta profissão fosse regularizada no Brasil. Como nos informa a biografia, o primeiro registro é de 1951, com a proposta de lei número 1185, enviada para o Congresso Nacional, que pedia a regulamentação da profissão e definição legal dos direitos e deveres. E como aqui já colocado, apenas em 27 de agosto de 1962, a profissão foi oficializada com o Decreto-Lei número 4.116. Posteriormente, esta lei foi revogada em 1978, acusada de inconstitucionalidade, sendo substituída pelo Decreto número 6.530 de 2008.
como se vê, senhoras e senhores, uma luta incessante em busca do reconhecimento e, sobretudo, da valorização da classe. O corretor de imóvel é essencial à sociedade porque se relaciona com pessoas, vivendo no cotidiano o grande sonho das famílias, principalmente que é a busca de uma moradia segura, e participando da construção do país através da intermediação em níveis empresariais. O presidente João Teodoro, do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, trouxe aqui importantes reflexões, especialmente no aspecto legal. Quero dizer a todos que aqui se fazem presentes e também aos que nos assistem e acompanham pela TV Senado, Rádio Senado, também pela Agência Senado e pelas redes sociais, que temos sim o compromisso com a boa atividade exercida pelos corretores de imóveis e, claro, com todas as demais profissões. Insistiremos em cumprir a defesa da sociedade, que se traduz na atualização da Lei número 6.350, através da qual pretendemos firmar fileiras no combate à ilegalidade. Afinal, como aqui bem dito, a atuação de profissionais sem o devido regulamento é risco para o cidadão. Da mesma forma, estamos prontos a buscar mecanismos que evitem, dentro da modernidade, eventuais riscos com as novas tecnologias, que são os aplicativos que se multiplicam com oferta de imóveis. Seremos eficientes. Da mesma forma, senhoras e senhores, vamos tratar com todo o cuidado possível a apreciação da proposta de emenda constitucional 108, que trata dos conselhos profissionais. Eu sempre afirmo aqui, senhor presidente, que uma lei feita às pressas sempre resulta em graves prejuízos para o cidadão e, consequentemente, para a sociedade. Por isso eu quero aqui encerrar o meu pronunciamento breve com uma frase muito conhecida da classe. Ser corretor é plantar sementes, criar raízes e colher os frutos do seu trabalho. É ajudar a transformar sonhos em realidade e ser grato por participar das conquistas de uma vida. Parabéns a todos os corretores do Brasil. E quando eu falo corretores, quero falar corretores e corretoras, senhores e senhoras que promovem o desenvolvimento do nosso país. Parabéns a todos vocês. Desta forma, quero aqui agradecer a presença de todos que aqui vieram. Eu gostaria, espero que a TV Senado esteja focando bem a plateia, porque eu tive a oportunidade de observar bem, a maioria dos que aqui estão já são pessoas experientes, portanto, com uma vida dedicada a essa profissão tão nobre. Mas também aqui aos jovens, em nome do nosso vereador, eu quero estimular, para que todos, dentro da sua profissão, porque ser um corretor realmente ele é uma das peças extremamente importantes de uma sociedade, para que a gente tenha negócios limpos, saudáveis e principalmente onde esses negócios possam gerar, além da confiabilidade, a certeza de que ambas as partes foram bem atendidas. Parabéns e encerro aqui a nossa sessão solene.